Olá pessoal, daqui é Diogo e hoje trago-vos um deck profile, que já não vos faço há muito tempo, e é um deck profile que vai alterar muito agora com o Dual Overload ter saído. No entanto, eu queria mostrar o deck profile como ele existia pré-Dual Overload e como eu gosto de jogar o deck. É o deck, se vocês já viram pela primeira carta, é o deck Lunalight Time Thief. Eu acho que é um deck bastante versátil, sim, tem as suas fraquezas, mas é um deck que, se não for tocado na próxima banlist, vai ser um deck complicado porque este deck é spam deck como se não houvesse outro dia. Portanto, vamos começar agora aqui para vos mostrar o deck profile. Para começar, temos 3 Kaleido Chicks. É obrigatório o efeito dela. Podemos enviar uma Lunalight, um Lunalight Monster do deck para o Graveyard e, e ela passa a ter o mesmo nome, com o mesmo nome e o mesmo efeito com o Lunalight que foi mandado para o Graveyard. A intenção aqui não é o facto de ela ganhar habilidades, é o facto de ela fazer uma espécie de Foolish Burial. Portanto, porque este é um soft once per turn. O segundo efeito, que é da Polymerization, é que é um hard once per turn. Só que esse efeito neste deck não é usado. Depois jogamos com as mandatórias 3 Light Tigers. Vai ser essencialmente o vosso reborn para o deck. Nós temos cartas que devolvem-na para a mão e ela depois pode ser usada outra vez para fazer Monster Reborn, por assim dizer, de Luna Light. Portanto, tem que ser a 3. Depois jogamos duas Yellow Martin. Esta carta é a primeira carta a ir para o Graveyard das Luna Light. Pelo efeito da Kaleido Chick. E se por acaso tivermos a Tiger na mão, a Yellow Martin é excelente estar no grave porque vai nos devolver a Tiger para a mão para fazer special summon dela mesmo. Depois acabamos o nosso pack Lunalight com, pelo menos de monstros, Lunalight Emerald Bird. É um nome diferente, tem que ser um nome diferente para usarmos todos os efeitos, sem contar que o efeito dela ainda permite mandar Lunalight, uma carta Lunalight para o Graveyard. Podemos fazer draw de uma, ou se ela for enviada para o Grave por um efeito, podemos fazer target a uma Lunalight nível 4 banida ou no Graveyard, e podemos fazer Special Summon dela em posição de defesa com os efeitos negados. A Yellow Martin muito possivelmente será um desses targets, porque a Yellow Martin é banida depois de voltar para campo pelo próprio efeito dela. A seguir passamos para o pack de monstros Time Thief. São poucos, é dois Winders e uma Time Thief Belzel Ship. O Winder é um bom extender, porque ele pode associar, se houver um Xyz em campo, ele pode associar uma matéria Xyz para fazer Special Summon dele mesmo. E quando ele é Special Summon, ele permite ir buscar uma carta Time Thief sem ser ele próprio. Portanto, aí podemos ir buscar a Basil Ship, que no Graveyard é um recurso. Portanto, a Basil Ship na mão pode ser considerada uma carta de descarte, e ela, enquanto no Graveyard, é um recurso porque o efeito dela, se não me engano, só um bocadinho. Exatamente, o efeito dela é basicamente o mesmo efeito que o Winder, só que através do Graveyard. Enquanto o Winder é da mão, a Battleship é do Graveyard, que é desassociar uma matéria de um monstro Xyz e chamam do Graveyard. Depois temos o nosso Zerfros da Elite. Só jogamos a 1. O efeito dele também só pode ser jogado a 1, só porque é uma vez por duelo. E depois temos um packzinho de Dangers, que é uma Nessie, 2 Jackalopes, 2 Tsuchinokos, 3 Mothman e um Chupacabra. Eu prefiro o Mothman ao Chupacabra. O Mothman porque, apesar de ele dar, se ele for parar ao grave, dá um draw ao adversário, mas também dá um descarte. Se ele não tiver mão, ele não vai ter cartas na mão à mesma.
E sem contar que nós precisamos de descartar algumas cartas da nossa mão. Há cartas que só estão neste deck para estarem no graveyard. O Zephyr, por exemplo, é um deles. Ele estar na nossa mão não nos faz muito sentido. Ele dá-nos mais jeito a estar no grave para usarmos o efeito dele para termos mais um corpo em campo. E para acabar a nossa linha de monstros, temos 3 gamas e o driver, o pack de gama. Este deck joga o Lambda com sucesso, porque Time Thief os Time Thief Exist são Psychics, e pelo efeito do Lambda podemos adicionar o Gama à mão. E não se esqueçam de uma coisa, o efeito do Gama, o driver pode estar no graveyard, portanto o driver, se vos calhar na mão, pode ser uma carta, pronto, não está lá a fazer nada, mas ainda serve como carta de descarte. Agora passamos às nossas spells. Tens o Lunalight Perfume, obrigatório. Eu lembro uma coisa, esta carta, apesar de dizer Lunalight Perfume, não é uma carta Lunalight. Não é classificado como carta Lunalight para alguns efeitos de adicionar uma carta Lunalight spell ou trap à mão. Esta carta não é classificada como carta Lunalight, é uma carta Lunalight. Depois 3 Allures para draw, 3 Fire Formation Tanky para fazer search da Kaleido Check ou da Tiger, o que nos faltar na mão. Depois temos aqui o Extenders como o Foolish Burial of Goods para mandar a Perfume, a Serenade Dance ou qualquer spell que a gente queira ter no graveyard. Um Foolish Burial e um Double or Nothing. Pronto, sim, pelo Double or Nothing eu jogo o Utopia Package neste deck, porque este deck é essencialmente spam de rank 4. E não há muito mais a dizer. Agora, em traps, jogo uma Serenade Dance. Em princípio, só precisamos de jogar uma, não vamos precisar de jogar 2 ou 3. E 2 Time Thief Flyback e 1 Time Thief Retrograde. As traps de Time Thief não é para fazer draw delas, é mais para fazer attach aos nossos monstros Exis com o efeito da Perpétua. Claro que elas às vezes podem cair na nossa mão e às vezes até dá jeito de eles na nossa mão, porque o Retrograde nega a ativação do spell de uma spell e depois adiciona essa spell como material a um monstro Exis. E o Flyback tem como efeito, peço desculpa pessoal, já não jogo com o Light há algum tempo, tem como efeito fazer target a um Exist um Time Thief Exist Monster que nós controlamos. Anexamos uma carta Time Thief da nossa mão ao deck como material. Esta carta, se for banida no nosso grave, podemos fazer target a um monstro Time Thief que a gente controla e adicionamos e anexamos a ele uma carta no graveyard do graveyard do oponente. E só podemos usar cada efeito uma vez por turno, portanto não convém, não dá jeito de ativar para o primeiro e depois tentar ativar para o segundo. A Serenade Dance está aqui não pelo facto do efeito das fusões, é mais pelo efeito dela estar no graveyard. Se ela estiver no graveyard durante a nossa main phase, podemos bani-la do nosso graveyard, mandar uma carta da mão para o graveyard e, se o fizermos, fazemos special summon de uma Lunalight que a gente controle uma Lunalight do nosso deck. Portanto, é uma das cartas que é para ir parar ao graveyard. E isto é basicamente o deck. E agora vamos ao extra deck. Vou já dizer que tenho aqui uma batota porque há uma carta que não está atualmente comigo. Portanto, eu jogo com 2 Time Thief Redoer, 2 Time Thief Perpetua, um Raid Raptor Forstrix, um número 60 do God is a Timeless. Apesar de tudo dar sempre jeito, que ele já me safou algumas vezes, nem que seja pelo draw ou pelo special summon do monstro do monstro do graveyard em posição de defesa, assim, porque dá-nos sempre mais um corpo. O Abyss Dweller para parar decks à base de graveyard, o Tornado Dragon
também dá jeito. Eu depois vou-vos tentar mostrar um combo que conseguem fazer com o Tornado Dragon. E cá está o número 39, o Topia e o Topia Double. Isto são os nossos Exis. Depois, em termos de links, jogamos com o Lambda, o Nightmare Unicorn, o Apalooza, o Boral Sword. E peço imensa desculpa, pessoal, por isto, mas isto seria a Mascareina. Pronto, e estes são basicamente os links com que vocês jogam. Não é nada por aí adiante. Acho que é uma estrutura de Extra Deck até bastante normal e fiável. Eu agora vou-vos mostrar uns combos, começando com a Kaleido Chick e a Tiger na mão, para verem como este deck consegue fazer umas quantas jogadas. Baralhar o deck é irrelevante, porque isto é apenas para vos mostrar os combos, mas pronto, só para... Então, tanto com a Kaleido Chick como com a Tiger na mão, vocês vão fazer normal summon da Kaleido Chick, ativam um efeito e mandam para o Graveyard a vossa Yellow Marten. Relembro que o efeito da Yellow Marten não ativa, porque o efeito da Luna Light de Kaleido Chick é custo. Logo, custo não vai ativar o efeito dela. Depois o que vamos fazer é Tiger, ativamos a Tiger, aqui assim. A Tiger vai trazer de volta a Yellow Marten. Agora vamos fazer Link 2. Não é este que eu quero. Chamamos a nossa falsa Mascareina. Fazemos o efeito da Yellow Marten, que é devolvemos uma carta Luna Light de campo para a mão e fazemos Special Summon dela. Quando ela for mandada para o Graveyard, é banida. Um bocadinho como o Salamangreat Spinny. E agora, como temos outra vez a Tiger na mão, jogamos a Tiger, trazemos a Kaleido Chick. Se quisermos, neste momento podemos ativar outra vez o efeito da Kaleido Chick e podemos mandar outra Luna Light para o Grave. Só que sinceramente, para este tipo de jogada vocês não vão precisar, porque depois agora vocês fazem Exis para o Abyss Dweller. Pronto, vamos ser sinceros, esta jogada não é uma das jogadas mais surpreendentes, é uma jogada muito defensiva, principalmente contra decks que usam muito o Graveyard. Sim, tem um monstro para fazer tem dois monstros para fazer o Unicorn no próximo turno. A realidade é que lembrem-se que só jogamos duas cartas, portanto vocês vão ter mais cartas na mão para fazer os descartes do Unicorn. E ainda temos o Abyss Dweller para parar os efeitos vindos do Graveyard, nomeadamente agora, por exemplo, Shadow, que como saiu o Structure Deck, há muito pessoal que está a gostar de jogar Shadow. Isto é um dos combos. Sinceramente, eu também não gosto muito deste combo. Acho que está muito simplificado. Outro combo que nós temos é Kaleido Chick. Mandamos a Yellow Marten para o Grave. É basicamente muito parecido com o que fizemos até ainda agora. A Luna Light Tiger devolve a Yellow Marten. E agora o que podemos fazer é Lambda, efeito da Marten, vem para campo ao devolver a Tiger para a mão, Tiger, Kaleido Chick. Lembrem-se sempre, cada vez que a Kaleido Chick volta, ela pode fazer o efeito de mandar uma Luna Light Monster para o Grave. Eu estou a escolher não o fazer porque, sinceramente, neste momento não nos vai ajudar em nada. Agora, fazemos aqui Overlay, fazemos Exis e fazemos o Redoer. Desassociamos a Marten para ativar o efeito do Redoer. O Redoer vai banir, mandando também a Chick para o Graveyard. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a Marten vai ativar o efeito dela e o Lambda vai ativar o efeito dela. Lembrem-se de uma coisa: quando fazem isto, vocês têm de declarar que vão ativar o efeito do Lambda. Porque o efeito do Lambda, o adicionar, apesar de só ser no fim do turno, vocês têm que dizer ativo o efeito do Lambda. Que o efeito do Lambda é quando um monstro psíquico é banido, podemos adicionar uma carta Psy-Frame do deck à mão, no fim do turno. Mas vocês têm que dizer no momento da ativação, senão vão perder o timing.
Portanto, aqui com o efeito da Yellow Marten vamos adicionar a Serenade Dance e, de momento estamos assim, vamos fazer End Phase. A Serenade Dance está na nossa mão, o Redoer volta, o efeito de lambda ativa e vocês vão adicionar o Gamma à mão. É uma jogada um bocadinho mais... Temos pelo menos uma negação. O Redoer vai tirar a carta do topo do graveyard, do deck do adversário na sua standby phase. E sem contar que nós temos o Gamma para fazer, para negar, porque com o Lambda podemos ter monstros à vontade em campo que ele deixa-nos ativar os efeitos de Psyframe Gears que não precisam ter o campo vazio para ativar. Como podem ver, já é um combo com mais alguns passos. Não o faço muitas vezes, a menos que tenha a certeza que queira ter o Lambda na mão. O Lambda não, o Gamma, peço desculpa. O Lambda nunca vem para a mão. Pronto, vamos agora a mais um. Vamos fazer Normal Summon outra vez da Kaleo Chick. Outra vez o efeito da Kaleo Chick para mandar Marten Special Summon pelo efeito da Tiger. Temos que ativar a Tiger, claro. Depois é que fazemos o... Depois podemos fazer uma coisa diferente. Podemos pôr ali... Fazemos o Exis logo direto. Fazemos para o Redoer. Agora vamos fazer as mesmas jogadas. Vamos associar a Marten para banir o Redoer. Vamos adicionar à mão a Serenade Dance pelo efeito da Marten, porque ela é que foi associada. Lembrem-se, se vocês associarem a Kaleo Chick e deixarem que a Marten vai parar ao graveyard pelo efeito de o Redoer ser banido, não ativa o efeito dela. Portanto, a carta que tem que ser sempre associada é a Marten. Nunca vão pela Chick. Agora, para continuar esta jogada, vamos fazer o efeito da Yellow Marten. Devolvê-lo para campo, devolvendo da Tiger para a mão. Pomos outra vez a Tiger, ativamos o efeito, chamamos a Kaleo Chick e agora fazemos outra vez overlay. E vamos fazer, desta vez, a Perpétua, em modo defesa. A ideia deste combo passa-se o seguinte, porque vamos dar a End Phase, o Redoer volta para campo e o que acontece é o seguinte. Vamos entrar no turno do oponente e assim que chegar a standby phase dele, o Redoer vai ativar. Portanto, vamos adicionar a carta do topo do deck do oponente ao Redoer. Por sua vez, como Quick Effect, podemos ativar também o efeito da Perpétua. O efeito da Perpétua permite-nos adicionar uma carta Time Thief do deck ao monstro. Portanto, aqui no meio disto tudo, vocês chegam a ter o Redoer com duas matérias. E é aqui que é essencial as traps, porque vamos fazer o efeito da Perpétua. Vamos aqui à procura de uma carta Time Thief, pode ser uma carta qualquer. Vamos adicionar, não, esta não, a Flyback. Vamos adicionar a Flyback. E depois o efeito do Redoer vai-me deixar adicionar a carta do topo do deck a ele próprio. Portanto, com alguma sorte é uma spell para fazermos o draw ou o monstro para evitarmos a destruição do Redoer, porque nós vamos precisar do Redoer em campo durante muito tempo. Porque lembrando que o efeito dele de tirar cartas do topo do deck do adversário na standby phase não é só no turno do adversário, é ambos os turnos, é todas as standby phases que existem. Isto é um combo que eu gosto mais de fazer, vamos ser sinceros. Agora vou-vos tentar mostrar, se eu não me enganar nos passos, que isto acontece às vezes, se tivermos uma carta para extensão, nomeadamente vamos pôr aqui o Foolish Burial of Goods. Então, o que nós vamos fazer é, isto é a nossa mão, Kaleido. Vamos fazer o efeito da Kaleido, vamos mandar para o grave. Onde é que ela está?
a nossa Martin. E feita Tiger. Martin para campo. Agora nós fazemos... Peço desculpa, pessoal. Estou a tentar me lembrar como é que é o combo. Exato. Agora nós fazemos... Outra vez Exis. Vamos para o Redoer outra vez. Desassociamos a Martin para ativar o efeito Bunny do Redoer. Por sua vez, a Martin vai ativar. Vai-nos adicionar a nossa amiga Serenade Dance à mão. Agora, por acaso a jogada estava mal, nem sequer era o Redoer que eu devia ter feito. Não faz mal. Agora o que nós vamos fazer é Foolish por Real Good. Mandamos para o Grave o nosso Lunalight Perfume. Por sua vez, ativamos. Se quisermos podemos ativar o efeito Lunalight Perfume. Mas não agora, porque ainda não fizemos o efeito da Martin para ser devolvida para campo. Portanto, vamos adicionar a Martin. Vamos pôr a Martin em campo, devolvendo a Tiger para a mão. Tiger. Calor check para campo. Aqui neste momento podemos fazer o efeito da Calor check para mandar, neste caso vai ser a Emerald Bird para o Graveyard. E agora vamos fazer o seguinte. Temos aqui o Lunalight Perfume. O que nós vamos fazer é, vamos descartar. Vamos bani-la e descartar a nossa Serenade Dance para adicionar uma carta Lunalight à mão. Neste caso vamos adicionar outra Tiger. Ativamos a Tiger. Efeito dela ativa. Vamos trazer a Emerald Bird para campo. E não sei se vocês já se aperceberam qual é que é a carta que está-me aqui a faltar. Eu devia ter feito o Force Strix para ter mais cartas disponíveis. O que vamos fazer aqui agora, de qualquer maneira, é... Nós podemos fazer a Masquerena. Ou podemos fazer o seguinte. Não, por acaso tem que ser a Masquerena. Porque senão vamos ficar ali com a posição ocupada. Portanto, fazemos a Masquerena mandando estes dois para o Grave. E infelizmente acabamos com esta jogada. Não era a jogada que eu queria mostrar-vos. Porque eu saltei aqui um passo. Lá está, foi aquilo que eu vos disse. Vamos lá ver se eu não me enganava. Saltei aqui um passo que era, em vez de fazer o Redoer, fazer primeiro o Force Strix. Vamos ver se eu consigo mostrar-vos isto. Ok. E onde é que está o Foolish? Precisamos do Foolish, precisamos da extensão. Exato, cá está. Então, Kaleido, Martin para Grave, Tiger, Martin para campo, Overlay. Agora fazemos o Force Strix, desassociamos. Exato. Desassociamos a Martin para adicionarmos à nossa mão o nosso Zephrys da Elite. O efeito da Martin também ativa e podemos adicionar a nossa Lunalight Serenade Dance à mão. Portanto, neste caso, já temos 3 cartas. O que vai acontecer agora? Foolish Burial of Goods. Vamos mandar para o Grave a nossa Lunalight Perfume, tal como combinado. Exatamente. Agora vamos usar o efeito da Perfume. Vamos bani-la, descartando os Zephrys da Elite para adicionar à nossa mão
está aqui, outra Tiger. Agora vamos usar o efeito do Zephyros. Ele leva com 400 pontos de dano. E a Tiger e a segunda Tiger volta para a mão. A primeira Tiger neste caso. Agora, neste momento, podemos fazer Link 2 Lambda. Ativamos uma Tiger. Trazemos para campo Kaleido Check. Usamos o efeito da Kaleido Check para mandar para o Grave o nosso terceiro nome, Lunalight diferente, que não seja pêndulo. Portanto, vamos mandar para o Grave a nossa Emerald Bird. Agora vamos fazer a segunda Tiger. Trazemos a Emerald Bird para campo. Se quisermos aqui, temos uma carta na mão. Podíamos ativar o efeito de Lunalight Emerald Bird, só que não vamos querer no momento. Vamos fazer Exit para fazer Redoer. Desassociamos a Emerald Bird para banir o Redoer. Kaleido Check para o Grave. E por sua vez a Emerald Bird vai ativar, porque foi descartada foi desassociada para o efeito do Redoer, portanto vai chamar para campo. Vamos chamar a Martin. Lembrem-se que, como o Redoer foi banido, não se esqueçam de ativar o efeito do Lambda para no fim do turno adicionarem o vosso Gama à mão. Esperem um bocadinho, pessoal, desculpem lá. Mentira, peço desculpa, pessoal. O que nós devíamos ter feito, que eu fiz mal, foi... Deixa estar assim. Usamos o efeito agora da Martin para devolver a Tiger para a mão. Sim, assim não usamos o efeito da Emerald Bird, mas podemos continuar a jogar. Vamos desassociar Emerald Bird, banir do Redoer. Check vai parar ao Grave. Não temos mais monstros de Lunalight no Grave. Agora, Tiger outra vez. Kaleido Check. Kaleido Check, só um bocadinho, pessoal. Agora vamos fazer Overlay, Tornado Dragon. Vamos desassociar só um bocado, pessoal. Vamos desassociar a Martin. Fazer target na Tiger. Rebenta a Tiger. Ativa o efeito dela. Trazemos uma Lunalight para campo. Pelo efeito da Tiger. Quando é destruída por card effect ou em batalha. Vamos chegar à end phase. Redoer vem para campo. Gama vem para a nossa mão pelo efeito do Lambda. E com isto temos duas cartas na mão para descartar. E temos duas cartas de descarte. Temos o Gama. Temos um Tornado Dragon e temos o Redoer, que vai ativar o efeito. Nós também podíamos ter feito, em vez do Tornado Dragon, podíamos ter feito a Perpétua.
também acabávamos com uma boa board e íamos ter à mesma o gama na mão. Ou, em vez de fazermos o lambda, podíamos ter acabado com a mascarena, porque tínhamos cartas de mão para fazer descarte e fazer o unicorn para devolver cartas à mão do adversário. Ou até mesmo à carta à mão não, para o baralho. Pronto, eu com isto só queria dizer que o deck tem uma grande capacidade. Agora que com o Dual Overload saiu o Raid Raptor Wise Tricks e o Simorg, o que chama para campo o Apex Avian, o deck torna-se agora um bocadinho mais poderoso. Não depende tanto das cartas Time Thief, depende mais das cartas Lunalight. E é uma alteração que possivelmente eu irei adaptar o deck para, ou não. Logo se vê. Isto também tudo depende se a banlist sair ou não. E quando acabar este pequeno período nós temos de isolamento. Com isto eu estou a reparar que já passou 30 minutos desde que comecei a falar. Pessoal, quero agradecer bastante a quem teve a paciência de ficar até ao fim. Lembrem-se de fazer like e subscribe no nosso canal. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Daqui Diogo, até à próxima.